Estamos recebendo aqui o vereador Alisson Stiglitz, a doutora Lori Daiane, que ela é psicóloga da família acolhedora e também secretária da Comev aqui em Paranaguá, e também com a conselheira tutelar Aline Larissa. 12:10, bom dia ao vereador Alisson Stiglitz. Seja bem-vindo novamente, vereador. Bom dia, Murinha. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhando informações pertinentes aí para o nosso município e de grande relevância, né? Muito bem, a doutora Lori Daiane, aquela psicóloga da família acolhedora e secretária da Comev. Bom dia, boa tarde, né? Seja bem-vinda. Obrigada, João. Boa tarde. A conselheira tutelar Aline Larissa também, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, João. Vamos lá, vamos falar de um tema muito importante, Maio Laranja, né? Maio Laranja, essa campanha que vem crescendo em Paranaguá. A mídia vem divulgando muito forte a parte do Maio Laranja a respeito, porque vem crescendo também, né, os números de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em nossa cidade. Infelizmente a gente relata muitos casos na cidade, inclusive a co-irmã da emissora de TV aí tá fazendo um bom trabalho de jornalismo investigativo, a questão desse abuso contra menores. E o vereador está aqui, a Lori, a doutora, né, a Aline também, que é conselheira tutelar, vem falar desse assunto muito importante. Primeiro, Aline, doutora, o vereador, se quiser responder, para quem não está muito habituado, o que se trata o Maio Laranja, o porquê foi criado o Maio Laranja? Fique à vontade, doutora. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui abordando esse tema tão importante, né, para a sociedade. Então, hoje eu estou aqui em nome da Comev, né? A Comev é a Comissão de Enfrentamento a Violências e ela foi instituída por lei municipal. E o Maio Laranja, ele é um tema que faz o enfrentamento das violências, em específico a violência sexual. O que deixa a gente triste, né, Aline, é que geralmente as pessoas só lembram do Maio Laranja no maio, né? Só que essa é uma temática que nós da Rede de Proteção trabalhamos todos os dias. Só um pouquinho, vou pedir só um pouquinho mais para frente o microfone, por favor. Isso, doutora, só pra gente ter um som mais nítido. Okay. Isso aí, agora tá bom. Então, e nós abordamos essa temática o ano todo, né? Então, em meio da Comev, que é a Comissão de Enfrentamento, nós fazemos ações o ano inteiro referente aos direitos das crianças. E no mês de maio, essas ações são intensificadas, por isso que acaba aparecendo só no Maio Laranja, né, Aline? Doutora, já engastando a primeira pergunta, por que você acha que só no Maio Laranja as pessoas lembram dessa campanha tão importante? Então, eu acredito que hoje nós já ganhamos um espaço especial, né? A gente tem já os poderes, o legislativo que já está caminhando com a gente, então ele faz o quê? Ele dá visibilidade para o nosso serviço, né? E ainda fica pro mês temático por conta da comunicação, por conta dessa informação que muitas vezes não é repassada, compartilhada e acaba gerando essa invisibilidade, né? Os crimes contra a integridade das crianças, eles correm em segredo de justiça, então a maioria deles não pode ser divulgado, né? Então, em contrapartida, o nosso serviço, ele acaba ficando invisível também junto por conta dessa temática. Certo. A conselheira tutelar, vamos já conversar com ela também, Aline. Quais são os maiores casos de abuso sexual de padrasto? A gente sempre notifica muito isso, questão do o padrasto, o avô, né? Enfim, é sempre do genitor masculino pro feminino que acontece esses casos. Aqui em Paranaguá, continua assim, entra nessa estatística também, nessa parte de ser os parentes mais próximos de abuso sexual, infelizmente é isso. Infelizmente é isso. A maioria dos abusos são pessoas de dentro da própria família. Certo. E como é que chega o relato para vocês? Como é que chega a denúncia? É sempre de parentes, vizinhos? Às vezes é parentes, às vezes a criança relata na escola, ou às vezes a criança relatou para algum familiar, o familiar acreditou naquela criança, daí vai até a delegacia ou no CRIA, faz o boletim de ocorrência, daí chega para o conselho tutelar também, ou às vezes eles vão no próprio conselho tutelar fazer essa denúncia. Certo. A campanha nas escolas ajuda muito, doutora? Sim.
Só complementando a fala da Aline, hoje as estatísticas geram em torno de 80% das violências intrafamiliar. Então, sempre é um tio, um avô, um primo, um irmão, é sempre alguém, né? E vale ressaltar, né, Aline, que não são só os homens que são agressores, também tem mulheres que acabam fazendo essa prática do crime. E lembrando também, sim. desculpa, não, que capaz. O ato sexual também não é só contra as meninas. Era isso que eu ia falar. Sim com os meninos. Né? Certo. Porque quando você escuta assim, abuso sexual, você já pensa, pô, abusou de uma menina. Não, existe com meninos também. Certo, mas a maior parte é contra as meninas, São as meninas, infelizmente. Certo. E uma outra conversa com o delegado do CRIA, o Dr. Emanuel Brandão, quando fala abuso sexual, eu já penso no estupro. Quando fala estupro de vulnerável, né? O ato, né, ali, né? Eu não vou precisar. Mas não, num toque, num cariciar, numa palavra. Isso, nos despir-se, né? Isso. Despir-se perto de uma criança também é um ato. Isso é considerado abuso? Isso. Ter relações sexuais com a criança no mesmo quarto, mesmo que dormindo. Né? Então, são cenas, são situações que sim caracterizam todas abuso. Certo. Agora, conversando com o vereador, o senhor levanta essa bandeira também na Câmara Municipal, além do autismo, que é agora das crianças típicas, mas também é ligado contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Vereador, como é que a Câmara vem se comportando cada vez mais, essa nova Câmara que nós estamos passando nessa gestão, vem se comportando na questão desse tema, vereador? Sim, tem essa preocupação, né, justamente, particularmente ali por mim, né, vem também pelo fato de ter sido, né, policial militar da ativa, então acabar acompanhando até mesmo o Conselho Tutelar em diversas ocorrências relacionadas ao abuso sexual infantil, relacionado à violência infantil, relacionado a situações de vulnerabilidade, né, de residências ali, que são, como eu posso dizer, frequentada além da família, frequentada por diversas pessoas ali para fazerem uso de entorpecentes, se embriagarem. Então acaba sendo uma situação ali que gera um alerta para a gente, né, como um policial militar, né, que aquelas crianças ali estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Então vem com esse conhecimento, conhecimento de causa mesmo, traz aquilo que agora eu trago para a Câmara Municipal, né, até mesmo minha proximidade com a Comev, com a Aline, né, com a rede, justamente vem para a gente somar forças, né, da Câmara Municipal de Paranaguá com a Comev, com esses poderes aqui, para a gente estar juntos, caminhando por melhores políticas públicas, por um enfrentamento melhor relacionado a essa violência. Certo. A imagem, quando a gente quase que 90% das matérias que nós divulgamos, sempre divulgamos, a gente não divulga logicamente a cara do autor do crime, porque não pode, muitas vezes as pessoas perguntam, o senhor é policial militar, sabe dessa lei? Mas por que não divulga a cara do marginal, né? Por lei nós não podemos divulgar, e muito menos a cara da vítima, e sempre nós atribuímos uma foto ilustrativa de uma criança com cabisbaixa e com um ursinho do lado. Eu quero perguntar, desse tema a criança fica mais fechada? São os primeiros sinais que a criança dá quando é abusada e não quer falar? Sim. A criança, quando ela chega pra gente, né, eu vou falar um pouquinho com propriedade, que Sim. eu já atendi essas crianças também, né? Ela chega, como a Aline, né, pegando o gancho da Aline, se a família acreditou naquela versão dela, ela vai chegar mais confiante naquele processo, né? Então, geralmente não é a primeira vez que acontece, e a criança, quando ela revela, ela já revela pedindo socorro. Então, os primeiros sinais, como a Aline também já colocou, eles aparecem na escola. Por que na escola, Lori? Porque as crianças passam o maior tempo da vida delas na escola. Nós passamos onde? Trabalhando, e as crianças na escola. Então, elas revelarão lá na escola essa situação, e quando ainda não revelado, ela traz sinais. E quais são esses sinais? Por exemplo, a criança era uma criança alegre, brincava, interagia, tinha boas notas, bom relacionamento, né? De repente ela se fecha, as notas caem, ela perdeu a alegria, ela não quer mais brincar, e aí a criança ela é barulhenta, a criança ela é expressiva. Onde tem uma criança, você sabe que tem criança, né? Porque a criança passa e deixa rastros. E essa criança vai se fechar ao ponto de ficar invisível
por conta da violência que foi cometida para ela. Então, sim, ela vai trazer, se ela não verbalizou ainda, ela vai trazer comportamentos que dão indícios que sim, a violência aconteceu. E existem casos que a mãe, principalmente, vamos falar da figura da mãe, não acredita na versão da criança, doutora? Sim, há muitos casos, a Aline, que pega assim as crianças lá no ato, né, Aline? Sim. Pode ter mais propriedade para falar. Dentro do atendimento, eu já tive situações em que as mães diziam assim, essa menina se ofereceu para o meu marido. Entende? Uma criança Uma de... criança. Quantos anos chega para vocês Ela lá? tinha, na época, 9 anos. Como é que uma criança de 9 anos vai se oferecer para um adulto? Isso aconteceu porque ela se ofereceu, né? Então, assim, na chegada ela negou, né? Aí e a gente vai atendendo a criança. Tá, mas mesmo que seja... desculpa cortar a senhora. Não tem Mesmo que ela, entre aspas, como a versão da mãe, falou, ela se ofereceu para um adulto, é crime. Com certeza. Sim. É crime. Gente, um adulto em sã consciência não vai fazer isso. Não pode, né? Né? Ou às vezes a mãe fala assim, porque ela tava com uma roupa muito curta. Isso. Não, aí... Isso é... É inadmissível, né? Aí não dá para cobrar da sociedade depois dessa resposta, né? Mas também tem aquelas mães que acolhem, né, que entendem o processo, e daí a gente tem que atender as crianças, atender a mãe, né? Hoje no município esse atendimento é feito pelo CAICAV, que é o Centro de Atendimento Integrado a Vítimas de Violência. Então as crianças que estão em acompanhamento e tratamento, né, elas são atendidas no centro. O centro ele é bem completo, ele vai do acolhimento ao tratamento, né? Então passou por lá, né, a efetividade do serviço vai ter que estar ok. Certo. Quando chega para a senhora o relato, é mais da metade que as mães acreditam na versão do filho, da filha, ou não acreditam? Ou chega é negativa da família? Não, a maioria acredita. A maioria acredita. Certo. Como é que é a parceria da rede de proteção com o NUCRI aqui em Paranaguá, com a Polícia Civil, né? Sei que tem o doutor Emanuel Brandão, tem a doutora Maluá, agora, o outro delegado eu acabei esquecendo, mas enfim, acho que esses dois que são mais ativos, né? Até a doutora Maria Nisa, não sei se ela faz parte do NUCRI. Na época que a gente instituiu, ela estava junto com a gente. Certo. Então, a Comev, que é a comissão, ela que organiza as reuniões da Rede Municipal da Proteção da Infância, da Criança e do Adolescente. Né? É instituída por lei, e nessa lei ela compõe atores para essa rede. Então, a gente tem o Ministério Público, a Vara da Infância, o Conselho Tutelar, nós temos o Legislativo, nós temos o NUCRIA, o IML, a Educação, a Saúde, a Defensoria Pública, a Unidige, nós temos a Secretaria a CENFAC, né, a antiga SEMAS. Me ajuda, Lili. Temos a Secretaria de Educação, de Saúde. Isso. O Conselho Tutelar. Deixa eu ver aqui que enfim, já vi tudo. Não, já falaram bastante. É muito grande, né? É muita gente envolvida. E nessa intenção da rede é de desburocratizar o serviço. Então, a gente quer fazer com que essa criança não demore para ser atendida. A gente quer agilidade, a gente quer resolução dos problemas. Então, esses dias alguém brincou comigo que Parnanguara, se todo mundo é Parnanguara aqui, vocês são? Eu sou também. Então, Parnanguara tem mania de fazer grupo de WhatsApp. Gente, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E a gente também montou um grupo de WhatsApp, né, rede de proteção, e nessa rede são os atores, são pessoas que têm poder de decisão. Então, a gente está com um problema, hoje eu falei lá, pessoal, eu preciso falar com a patrulha com a patrulha escolar, né, que foi o pedido das meninas ali do Conselho Tutelar, da recepção. E daí eu coloquei lá no grupo da rede, a Márcia Garcia já me ligou. Olha, o que você está precisando? Então, assim, é para isso que a gente é rede, né? Não para dificultar, e sim para facilitar. Quem é a rede? É a Lore, a Aline? Não, somos nós, né? É a rede, são esses atores. Hoje a gente está aqui representando a Comev, né? Mas a nossa intenção é desmistificar essa questão de só fulano que resolve, só ciclano. Não, não é isso. Nós somos rede. E para isso que a gente tem que estar aqui dando, né, essa entrevista muito valiosa e dando a cara a tapa muitas vezes. Né? Para quê? Para que a gente consiga efetivar políticas públicas de verdade. Né? Certo. Como é que está a estatística de abuso sexual aqui em Paranaguá?
Os números. Essa é uma pergunta muito importante. É triste, só pela cara da Aline, pelo jeito vem crescendo. Bem alta a estatística aqui em Paranaguá. Assim, a maioria dos abusos, como a gente relatou, né, vem de dentro da escola. A criança tem aquela professora como um porto seguro, né? Então, assim, são crianças de 2 anos até 14. 2 anos. 2 Meu anos. Deus. Nós tivemos abuso recentemente, que saiu em todas as redes sociais, uma criança de 2 anos e uma de 3, né? Está em investigação no NUCRIA e no Ministério Público, mas em Paranaguá está bem complicado. E a estatística, assim, a gente está com mais de 70% de abusos sexuais aqui em Paranaguá. Né? Ainda mais por ser uma cidade portuária, tudo. E a gente pede o quê? Que a sociedade denuncie. Viu? Tem uma casa lá. Eu vejo muitos jovens entrando na casa. Denuncie para o NUCRIA, denuncie para a Polícia Civil, denuncia para o Conselho Tutelar, que a gente vai abrir investigação para ver o que está acontecendo. Porque não é normal uma casa receber vários carros e vários adolescentes saindo de dentro. Né? E a população, às vezes, ele tem medo de fazer denúncia para que não apareça o nome. Mas existe a denúncia anônima. A partir do momento que você faz a denúncia e fala, olha, eu quero o anonimato permanece. É entendeu? seguro, né, Aline? Não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. A gente precisa desse contato com a sociedade para que eles não sintam medo de fazer a denúncia. Certo. Como é que o Conselho Tutelar atua, né, nesses casos de denúncia de abuso sexual? Vamos esclarecer mais o papel da instituição, do Conselho Tutelar, porque às vezes as pessoas falam, Conselho Tutelar só vai atuar na hora de que pai e mãe brigam e sobe a criança para o Conselho Tutelar. E não é isso, né? Não. O Conselho Tutelar, nós somos em 5 conselheiras para quase 160 mil habitantes. É pouco? Pouco, muito pouco. Né? Então, assim, no dia tem 3 conselheiras trabalhando. Uma que fica com visita no carro, né? Que tem que fazer as visitas do Ministério Público, Poder Judiciário, daí tem as escolas também. As averiguações das denúncias, né? Sim, chega muitas denúncias também. Temos uma que está lá no atendimento, fica o dia inteiro. E outra que está no interno, que daí ela está o quê? Para responder o Poder Judiciário, o Ministério Público, daquelas visitas que ela fez, né? E o Conselho Tutelar, vamos mais para a parte do abuso, né? Chegou uma denúncia para nós do abuso, o que a gente faz? A gente vai verificar, chegando pela escola, chegando pela mãe, né? A gente vai verificar, daí a gente encaminha essa criança. Se esse abuso aconteceu em 72 horas, a gente encaminha essa criança com o responsável para o regional. Por quê? Porque 72 horas a gente tem que correr para que a criança tome um coquetel de remédio para profilaxia. Por quê? Para que ela não venha contrair doenças sexualmente transmissíveis, né? E através disso, daí a gente já faz o boletim de ocorrência com a PM ou com a Polícia Civil para sair as guias do IML, e o IML vai até o regional atender essa criança para fazer o exame de corpo de delito. Certo. Vereador, o senhor já foi polícia militar e às vezes o senhor entende no assunto da pergunta que eu vou fazer. Muitas vezes perguntam, mas a polícia não faz nada, a polícia está demorando muito no caso da Polícia Civil, o senhor como polícia militar vai no local, atua junto com o Conselho Tutelar, se tiver prisão em flagrante, faz a prisão em flagrante, mas demora muito para investigar, tem uma série de burocracia, tem uma série de fatos para investigar, às vezes demora, não pelo fato da polícia não estar agindo, mas dessa burocratização que existe no Brasil. Sim, e assim, a Polícia Militar, ela dá o atendimento, né, conforme chega, né, a situação, né, se cai via 190, uma situação de violência ou de abuso sexual infantil, lembrando que o abuso sexual não seria só o ato em si, né, igual a gente citou aqui anteriormente, várias situações aqui de insinuações ou de passar a mão, esse tipo de coisa assim, também é considerado um abuso sexual, uma violência sexual. E daí, conforme essa situação chega, é chamado Conselho Tutelar, né, quando envolve crianças e adolescentes, e daí depois tem o curso normal ali do processo que vai para a Polícia Civil, para investigação, até mesmo a questão de identificar um autor desse fato, né? E também as situações, muitas das vezes, acontecem através da escola, né? Igual a Aline mencionou aqui.
A gente acaba se inteirando bastante desses assuntos, assim, né, a nível Brasil, e a gente vê, assim, um papel muito importante, até mesmo tem um programa da escola, que é a Escola Escuta, né, que, assim, é algo bem importante, bem bacana, assim, que tem se desenvolvendo cada vez mais, e acho que na semana passada, não, essa semana ainda, fui palestrar sobre esse assunto no Colégio Bento, né, ali na Serraria do Rocha. Foi muito valioso, assim, de ter a conversa ali com mais ou menos ali uns 80 a 100 alunos, e a gente acaba percebendo, assim, muitas das vezes, assim, o quanto ainda precisa ser falado, desmistificado. Até fiz questão de ter o acompanhamento também lá da Polícia Militar, né? Quem me acompanhou foi o Sargento Gonçalves e a Cabo Renata, né, para passar aquela sensação mesmo de segurança, de confiança que eles podem ter ali nos agentes de segurança, na professora, na pedagoga, para poder realmente, assim, se algo, né, estranho está acontecendo, ou com a própria criança, ou com algum priminho, algum vizinho, algum coleguinha, eles terem essa desmistificação de que elas são as culpadas e que não devem falar nada e que devem ficar reclusas, né? E pelo contrário, né? Que elas devem falar, devem procurar alguém de confiança, um adulto de confiança, para estar explanando aí a situação que estão passando. Certo. Como o vereador falou, foi até palestrar nas escolas. O senhor acredita que palestras com mais frequência nas escolas, não só no Maio Laranja, mas durante todo o ano, reforcem para conscientizar e combater o abuso sexual na família é importante? É importante, João, a gente fazer essa fala regularmente para as crianças, não só para as crianças, para os educadores fazerem, mas é um compromisso meu, teu, de todos nós, ensinarmos as crianças a se proteger, né? Então, a escola intensificando, ela vai transformar muito mais, porque ela atinge mais um maior número de crianças, né? Eu posso fazer um relato? Fique à vontade. O ano passado, nós organizamos essas ações nas escolas. E numa dessas ações que nós organizamos, a gente conseguiu fazer até uma apreensão, Alisson. Uma das crianças estava ouvindo a nossa ação e, estrategicamente, nós levamos um estudo de caso, e nesse estudo de caso falava, meu pai entrou no meu quarto, daí a menina falou assim para a amiguinha dela, mas isso é errado? Daí ela falou, sim, é errado, mas isso aconteceu comigo, meu avô fez isso comigo. Daí a amiguinha falou, não, então nós temos que contar para a prof. E aí acabou o esquema ali, né? A estratégia, elas chamaram a professora contou, ouviu, acolheu, né? Toda aquela estratégia que a gente usa. Acionou o conselho, lembra desse caso, Aline? Sim. Acionou o conselho foi muito rápido, foi lá, pegou a criança. Inclusive tinha acontecido naquele dia, o avô tinha abusado dela. O conselho rapidamente correu, pegou essa criança, levou para o hospital regional, fizeram toda a atuação e havia material dele na criança. Então esse homem foi preso, tá lá. Então, assim, tipo, foi efetivo? É efetivo, sim, ir nas escolas. É efetivo, sim, fazer essa fala. E por mais que a gente ache que é repetitivo, não é. Sempre tem alguém para ser alcançado. Certo. E a gente salvou uma criança? Não, a gente salvou 4. Porque fora ela tinha mais 3 lá. Meu Deus, complicado. Eu tenho isso muito assim em mente, que uma criança, até que ninguém diga para ela que aquilo é errado, foi o caso que aconteceu, isso. Né? Uhum. É interessante isso, né? Essa importância de falar, e nunca vai ser demais, justamente por causa disso, né? Uma criança ali, ela não tem a noção de que aquilo é errado. Por quê? Justamente porque geralmente vem de alguém de confiança, vem de alguém que dá carinho, vem de alguém que dá doce, dá brinquedo, então não é de um inimigo, né? Para ela, às vezes é alguém que realmente é bom para ela, né? Então falar sobre esse assunto é muito importante e acaba vindo à tona essas situações e acaba libertando uma criança, uma família daquela situação ali, né? Horrível. Certo. 12:34, a Aline quer reforçar algo a mais? Eu queria falar assim, que às vezes o abusador, o que ele faz? Ele chantageia essa criança. Sim. Né? Olha, se você falar, não vou te dar o doce, o presente. Ou pior, né? Eu vou fazer algo contra sua mãe, contra seu irmão. Então essa criança, ela fica
ritmizada, né? Isso gera um trauma. Daquela pessoa ali, até o momento que ela sente a confiança em outra pessoa e conta. Daí, a partir dali, a gente vê a mudança dessa criança, né? Porque daí, como ela é acompanhada pelo CAICAV, às vezes a gente atende no conselho novamente, a criança está bem, está fazendo um atendimento psicológico. Assim, o trauma está ali dentro dela, mas só esse acompanhamento pela rede inteira é muito valiosa. Nós tivemos um caso em Guaraqueçaba, como eu não lembro o nome da jovem lá de 11 anos que o cara matou, estuprou, né, tentou esconder o cadáver, foi condenado agora, graças à justiça, graças a Deus, foi condenado a mais de 30 e poucos anos de prisão. Quando nós postamos o caso, muita gente se perguntava, o caso da Cameron em Guaraqueçaba, mas como é que a mãe pode deixar uma criança com o padrasto? Como é que a mãe vai deixar com um homem desses? Mas antes disso ele não aparentava ser violento, não aparentava que abusava da criança, né? E as pessoas julgam, mas como é que a mãe deixou? Mas não sabe a necessidade. E você agora cada vez mais atende não só a criança, mas a mãe também, o adulto, o parente. Né? Eu queria que a senhora relatasse um pouco mais esse caso. João, o agressor, ele vai tirar todos os olhares dele, de cima dele, que possam ser, que possa suspeitar. Então, o agressor, ele é bonzinho, ele é querido, ele gosta de criança, ele sempre tem criança por perto dele. Então, você vai olhar aquele cara, tipo, julgando ele. Cara, o cara é tranquilo, jamais ele faria isso. Né? Então, a gente sempre brinca, né? Que todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Né? Então, às vezes, o cara tá lá, super bonitinho, legal, solícito, e ele é um lobo, né? E ele é um lobo. Então, assim, a suspeita está acima de todos, né? E esses casos... Desculpa, eu fugi da pergunta. Não, sobre esse caso. As pessoas julgam as mães, principalmente, quando deixam com parentes em casa. A gente acredita muito nas pessoas, né? E é normal o ser humano acreditar. Né? É normal que você case com uma pessoa, ou se você refaça a tua vida com uma pessoa que você confia nela. Ou até mesmo é uma necessidade da mãe precisar trabalhar. Exato. E você não vai, jamais você vai imaginar que aquilo possa acontecer. Mas essas coisas, elas estão aqui pertinho da gente. E a gente precisa ensinar as crianças a se protegerem. Né? A contrapartida dessa situação, que ela está alarmante, ela está gritando, ela sempre existiu, mas ela sempre ficou no silêncio, é que nós, mães, nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos a se cuidar. Né? E partindo disso, a gente vai formar cidadãos que vão conseguir ter uma visão crítica das coisas, né? Se colocar diante das situações, dizer não para algumas coisas, né? E saber que o corpo dele é algo precioso, que ninguém pode tocar, as partes que são íntimas. Né? Então, essa fala a gente precisa ter, né? E tem que ser... E quando você vai abordar isso com o teu filho, com a criança, você tem que usar o vocabulário mais simples do mundo, para que ela entenda que tocar nas partes dela é violar aquilo que ela tem de mais precioso. E assim, hoje a mídia está aí com muita musiquinha, muitas atividades pronta para ensinar. Então, assim, você que está aí assistindo a gente, né? Dá uma procurada, né? Ensina o teu filho, a tua filha a falar e revelar situações que constrangem, né? Porque o toque, ele não pode ser constrangedor, né? E por mais que a criança seja 3, 4, 5 anos, ela sabe que o pegar na mão não constrange, né? Mas às vezes um abraço constrange, né? Então, quando uma criança diz assim, mãe, eu não gosto de fulano, porque, não gosto. É um sinal. Por que as crianças não gostam de um adulto, né? Tem um fundamento nisso. Então, procura se aproximar dessa criança. Claro, já não vai dizendo, por que ele fez alguma coisa pra você? Não, não é desse jeito. O que aconteceu que você não gosta de fulano? E a criança vai falar, né? É interessante, sim, a fala da Loura aqui sobre ensinar de forma lúdica, né? De ir com tranquilidade, assim. E não é segredo para ninguém, né? Não fui eu que inventei isso, né? Tá na internet, mas sim. A gente comparar o corpinho da criança ali com um semáforo. Semáforo do toque, né? Isso, o semáforo do toque. O Emanuel usa bastante, ele até tem. Então, assim, eu utilizei dessa dinâmica com as crianças, porque elas não sabem ali no corpo delas qual que é o local que é proibido.
né? Assim, se for perguntar para elas qual que é o sinal vermelho. Mas dentro ali do semáforo, eu perguntei para eles, né? Vocês sabem o que que é, quais são as cores do semáforo e o que significa cada uma? Sim. Todos eles sabiam que o vermelho era para parar, que o amarelo era atenção, alerta, e o verde era prosseguir. Então a gente, dentro dessa dinâmica ali, dessa forma de ensinar para as crianças, assim, acaba ilustrando para eles aquilo que realmente pode e aquilo que não pode, né? E aquilo que é um alerta, Sim. realmente para ser visto com mais seriedade, até mesmo ser conversado com um adulto de confiança. Certo, agora vamos encaminhando já para o final da entrevista. Doutora, quais são as orientações para as crianças, né? Que a senhora repassa, o Conselho Tutelar repassa nas palestras que elas devem fazer, quais que são as orientações para as crianças? Para combater e já prevenir esse abuso. A gente sempre busca essa questão lúdica, né? A nossa fala sempre é para crianças e adolescentes, então a gente faz, a orientação é a seguinte, de que procure alguém da sua confiança, né, que ao notar que você está numa situação que traga risco, que gere risco para você, procura alguém da sua confiança. Minha mãe não acredita em mim. Procura a escola. Fala com alguém lá na escola, alguém vai ouvir, né? Hoje as crianças sabem muito dos seus direitos, né? Sim. Tudo é o Conselho Tutelar, né? Às vezes até erroneamente utilizam o Conselho Tutelar, e é uma coisa que a gente desmistifica também, né, Aline? Que o Conselho Tutelar não é um bicho-papão, não é a polícia de criança, não. Ela está aqui para proteger as crianças, né? E acessar, as crianças acessarem as conselheiras, acessarem os agentes na escola, acessarem os agentes da saúde, né? Porque a proteção não parte só de nós aqui da rede, mas ela tem que partir de todos, né? Então, assim, se um dia, por acaso, alguma criança falar eu preciso de ajuda, né? Ouça essa criança, não interrompa o que ela está falando, tente não chorar quando ela tá contando aquela situação para você, né? Porque é triste, né, Sim. Aline? A gente se emociona, porque antes da gente ser profissional, a gente é gente, né? A gente é humano, a gente é mãe, né? Então, assim, procurar não se emocionar e colher as mais informações que você tiver daquela criança para que possa ser repassado ali para as pessoas que vão dar seguimento àquilo. As crianças estabelecem vínculo com os adultos quando há confiança, né? Então, você não vai estabelecer vínculo com uma criança se você falar de forma formal, né? Usar um vocabulário formal. Você não vai estabelecer vínculo com a criança se você tratar adulto, criança, né? Então você tem que vincular com ela com a brincadeira, com carinho. Você tem que estabelecer com ela segurança, confiança. E a partir daí ela revela as coisas para você, para o adulto, no caso. Aline, e para as crianças, para os pais das crianças, qual é a recomendação? Parentes também, né? São só os pais. Sim, quando aquela criança chegar para você relatar, olha, como a Lori mesmo disse, eu não gosto daquela pessoa, tente conversar, dê uma atenção, porque às vezes, através dessa fala, ela quer te revelar algo, né? A gente tem famílias que acreditam na criança e vai em frente, né? Faz todos os atendimentos, vai ao Conselho Tutelar, mas tem pessoas que não acreditam. Então, daí é nessas horas que chega, né, através da escola. Né? Eu peço para os pais assim, dê atenção para o seu filho. Às vezes eles estão pedindo socorro, né? Eu sei que tem muitos pais que trabalham, só que assim, chegou o trabalho, tire um tempinho com o seu filho, dê atenção para ele, porque através desse tempinho ele pode te relatar algo que está acontecendo com ele, né? E também pegando, né, essa pergunta, eu falo assim, o Conselho Tutelar, ele é aberto para a população. Não tenham medo de chegar ao Conselho Tutelar. Todas as conselheiras são bem acessíveis. Está aqui o vereador, que toda vez que ele precisa do Conselho Tutelar, ele já entra em contato com todas. A gente tenta unir forças, porque a nossa preocupação é a criança, né? É a criança e o adolescente. Nós estamos ali para proteger eles. E a gente pede também para que a população tenha confiança no Conselho Tutelar, né? Isso. Doutora, e um ato que pode durar minutos é um trauma para a vida toda para a criança? Isso. É uma marca, né, na alma que vai ser carregada, né? Não é uma cicatriz que só a pessoa vê, né? É uma cicatriz invisível e que todos os dias ela vai lembrar daquilo. Se ela não conseguir ser alcançada por nós, pela rede, né? As pessoas, elas são transformadas depois que elas são violentadas, né?
E quando chega esse tratamento, esse carinho, essa proteção, ela pode ressignificar as relações delas com os adultos, principalmente as nossas crianças, né? E poder estar do outro lado, sendo agente de transformação e de ressignificação, é muito gratificante para a gente. A luta é grande, a gente está fazendo novos companheiros, né, Alisson? A gente fica muito feliz. Mas é muito árduo, né? Porque são muitas crianças machucadas. Né? São muitas histórias muitas infâncias que foram roubadas pela violência. João, eu queria aproveitar Fique à vontade. A oportunidade e falar um pouquinho sobre a rede de proteção. Tá bom? Ótimo. Ela foi instituída por lei, na Lei 4.261 de 2022, e a Comev, que é a comissão, ela que organiza as reuniões mensais. Então, elas acontecem todas as primeiras quartas-feiras do mês, às 9 horas. E nossas reuniões são itinerantes, né? A última que a gente fez foi na Secretaria de Saúde e a próxima vai ser na Unespar. E assim a gente vai migrando de lugar, porque a gente quer dar visibilidade à rede, certo? Como eu já falei, ela é composta por diferentes representantes dos setores que cuidam da proteção da criança e do adolescente. Então, se você está aqui ouvindo, né, a nossa entrevista e você ainda não faz parte da rede, nós não chegamos até você. Hoje nós estamos num canal de comunicação, né, a Litoral Sul abriu para nós. Eu quero chamar vocês, né, conversem com a gente, chamem a gente para que a gente consiga fortalecer essa rede, certo? Esse ano, a gente conseguiu fazer uma estratégia inovada que foi no Banha Fantasia. Sim. Então, a gente conseguiu ir como Comev também para o Banha Fantasia. E, estrategicamente, nós estávamos ali inseridos no meio da galera, todo mundo brincando, mas nós estávamos ali atentas às situações que geravam risco para as crianças. No período da manhã foi bem tranquilo, né, Aline? Mas, à tarde, teve algumas ocorrências que vocês atenderam, né? Teve ocorrências de crianças em cima do trio elétrico, na beirada, colocando em risco da criança cair. Teve bastante. E situação de embriaguez dos pais e acabavam esquecendo dos filhos ali. Então, o Conselho Tutelar também trabalhou com a gente. O CMDCA, na pessoa do Marcinei, também esteve o dia todo com a gente nessa ação. E foi a primeira edição que a gente foi. Né? Para o ano que vem, a gente tem a intenção de ir com mais força, com mais visibilidade, para que a gente possa proteger as crianças não só no maio, né, mas atuando na comunidade e no cronograma, no calendário, né, cultural da cidade. A gente, esse ano, descentralizou essa ação, né, e a gente vai fazer um evento dia 19 de maio, mas é alusivo ao 18. Né? E a Aline vai falar um pouquinho desse evento. Fique à vontade. Só lembrando que dia 18 de maio é o dia mundial? Isso. Dia mundial de combate ao abuso sexual infantil, né? Isso. Por isso essa entrevista tão esclarecedora, tão importante para a população, né? Ajuda o nosso vereador, meu amigo, o vereador Alisson Stiglitz, né? Trouxemos vocês aqui porque é muito importante que a população saiba que dessa importância dessa entrevista de combater e prevenir o abuso sexual infantil, que infelizmente em nossa cidade, como vocês relataram, é demais, né? Vem crescendo a cada dia mais, infelizmente. Mas fique à vontade. Então, João, no dia 19 de maio, lá no campus da Federal, campus Paranaguá, às 8 horas da manhã vai acontecer o evento Somos Todos Rede de Proteção, né? Vai começar às 8 da manhã o credenciamento, tem o link de inscrição que está em todos os órgãos, né? Posso deixar até aqui com vocês o QR Code depois para vocês compartilharem. Das 8h30 nós vamos ter um café da manhã para essas pessoas que vão participar da palestra. Às 9 horas a abertura da mesa, né? Às 10 horas vai ser a palestra Violência contra Crianças e Adolescentes, o papel do judiciário, com a juíza da Vara da Infância, a doutora Daniana Schneider. Né? E daí 10h30 vamos ter os atores da rede. Eles vão falar um pouquinho o que cada órgão faz, né? Dentro da rede de proteção. Às 11 horas temos a apresentação da rede de proteção e da Comev, e às 11h30 o encerramento. Né? Nós estamos aqui convidando toda a população que quiser fazer a sua inscrição no link, né? E vai acontecer no dia 19, segunda-feira que vem, lá no campus da Federal, aqui em Paranaguá. Certo. 12h49, agradecemos a doutora, a conselheira, o vereador Alisson Stiglitz pela entrevista, que o trabalho de vocês aumente, não no número, né? No número, mas de
das pessoas chamarem vocês para perto, mais para perto da comunidade. Com certeza, tenho certeza que o vereador Alisson na Câmara vai brigar cada vez mais por essa causa, não tenho dúvidas. E sempre aqui a Litoral Sul está de portas abertas para alguma campanha que vocês forem fazer, algum esclarecimento, rebater alguma crítica, fake news, que tem bastante. Né? Fiquem à vontade, o Alisson tem meu contato, ele pode passar para vocês, tá? E sintam-se acolhidas aqui também pela Litoral Sul FM. Muito obrigada, João. Obrigado. Vereador, não poderíamos deixar de agradecer o senhor por esse carinho que o senhor tem com a Litoral Sul FM, não só com a Litoral Sul, mas com todas as áreas também. O senhor sempre está levando as pautas, levando notícias importantes como essa do Maio Laranja, no mês de abril também muito forte com o autismo e com as crianças típicas, não só o autismo, né, doutor? Agora vem crescendo o número de crianças típicas no município, mas o senhor sempre tem um papel muito fundamental, além de vereador, é nosso amigo. Saiba também que o microfone fica aberto para o senhor também. Obrigado, João, pela receptividade sempre aqui, né, pelas portas abertas, e pode sempre contar com a gente aqui. Muito obrigado. Recebemos então o vereador Alisson Stiglitz, a Lori Daiane, que ela é doutora psicóloga da família acolhedora e é secretária da Comev, e também a Line Larissa Rodrigues da Cruz Casburgo, conselheira tutelar do município de Paranaguá.